estão romantizando demais a solitude, vocês não acham? A internet tá cheia de hipócritas, cheio de gente falando que ama a sua própria companhia, que tá vivendo o melhor momento, a melhor fase. E viva a solitude! As pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais egocêntricas. E o ponto aqui não é isso, não é que você não tenha que aproveitar a sua vida, não é que você não tenha que viajar, conhecer o mundo. Realmente é gostoso ter essa liberdade. Mas você falar que você não quer um relacionamento, que você não quer compartilhar sua vida com ninguém, é uma grande mentira. Será mesmo que você não quer poder fazer isso tudo com alguém do seu lado? Será mesmo que você não quer compartilhar suas conquistas com a pessoa que você ama? Então será mesmo que essa solitude é tão romântica assim? É tão bonito assim? Eu já fui casada por 10 anos. E eu estou solteira há mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos. Por opção dos outros. E estar casada por todo esse tempo me ensinou algumas lições valiosas, que eu percebo que a maioria das pessoas não valorizam mais hoje em dia. Estar em um relacionamento é você abrir mão das coisas que você gosta pelo outro. É você aprender a solucionar problemas dentro da sua relação e não desistir na primeira dificuldade. Então, os jovens de hoje em dia não querem passar por isso. Eles não querem resolver problemas. Por isso que as pessoas estão cada vez mais desrespeitando umas às outras. E quando eu compartilho aqui com vocês a minha indignação e vejo muitas pessoas normalizando isso como se eu estivesse exagerando, como se eu estivesse exigindo muito, o que pra mim é o mínimo. E eu sei que em um relacionamento existe limites, respeito, reciprocidade e comunicação. E um ponto que quase ninguém valoriza mais hoje em dia: espiritualidade. A única forma que eu vejo de um relacionamento nos tempos de hoje dar certo é se as duas pessoas estiverem muito comprometidas espiritualmente, comprometida com algo maior. Então, assim, será mesmo que você não quer um relacionamento? Ou será que você tem preguiça e medo do que você vai ter que enfrentar? A geração atual está acostumada a ter tudo na mão, tudo muito fácil, a ter muito acesso a tudo. E isso faz com que qualquer relacionamento seja trabalhoso demais, entendeu? Então por que uma pessoa que tá feliz sozinha vai querer entrar num relacionamento onde ela vai ter que abrir mão de coisas, onde ela vai ter que escutar a outra pessoa, onde muitas vezes ela vai ter que melhorar pontos nela? Porque relacionamento é isso, é muitas vezes você ter que se moldar numa relação para que os dois fiquem confortavelmente felizes. Mas por que fazer isso se você tem acesso tão fácil à pessoa que você quiser todos os dias aí, ó, no seu celular? Por quê, não é mesmo? Se muitas vezes você manda uma mensagem e já tem uma pessoa ali do seu lado para dormir com você, para te dar um carinho no dia que você tá carente. Então a verdade é que os relacionamentos realmente estão acabando, porque a geração atual é uma geração medrosa e mimada. Antes de entrar nos pontos desse vídeo, quero te pedir algo rápido e muito importante. Esse canal ainda é pequeno e estamos muito perto de bater os 300 inscritos. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva agora, tá? Porque a sua inscrição é essencial para esse projeto continuar crescendo. E não perca o último vídeo, que creio que você vai ficar indignado com o relato da última mulher, do porquê os homens não tomam determinadas atitudes. Agora, indo ao que ela fala no vídeo, o primeiro ponto é direto. No fundo, muitos homens querem sim um relacionamento, querem construir algo a dois, mas o problema começa quando tudo que o homem faz passa a ser tratado como mínimo. Não existe mais a ideia de crescer junto, existe a expectativa de pegar o homem pronto, estruturado, resolvido emocionalmente e financeiramente, como uma lista enorme de exigências e poucos benefícios reais em troca. Soma-se a isso o fato de que muitas mulheres querem viver tudo, se relacionar sem critério e só passam a exigir compromisso, estabilidade e futuro quando chegam a certa idade e começam a pensar de certa forma no casamento, o que para muitos homens simplesmente não compensa. Ela também fala sobre propósito com Deus, e isso deveria ser um diferencial, mas a realidade mostra que até dentro das igrejas esse padrão se repete. Muitas mulheres se dizem temente a Deus, colocando a régua lá em cima, buscando apenas os homens destacados, líderes e prontos, enquanto ignoram aquele irmão que ainda está em construção. Outro ponto importante é abrir mão do que se gosta pelo outro, algo que em teoria faz parte de um relacionamento saudável, mas que hoje, na prática, faz muitos homens perderem o valor quando se anulam demais, sendo visto como trouxas e perdendo o interesse da parceira. A verdade é que, no cenário atual, a maioria das mulheres se interessa por homens focados, ocupados, que correm atrás dos seus próprios objetivos e que já têm algum resultado. E fora isso, ser apenas trabalhador e correto raramente é o suficiente. É por isso que muitos homens não estão evitando relacionamentos por medo ou incapacidade emocional, mas por uma conclusão lógica. Do jeito que as relações funcionam hoje, simplesmente não compensa. Senhoras e senhores, não normalizem esse negócio de não querer sair de casa, essa solitude ao extremo.
sabe? Que as pessoas ficam aí fazendo meme. Ai, que eu não quero conversar com ninguém, que eu não quero me socializar, que eu não quero ver ninguém, amo a minha própria companhia e não sei o que, não sei o que. Gente, para com isso. Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que pensamentos como esse, que pessoas que vivem assim, que não se socializam, que vivem dentro de casa, que vivem se afastando, se desapegando das pessoas, que não gostam de conversar. Às vezes você é uma pessoa introvertida e tudo bem, agora você querer viver intocado dentro de casa é literalmente um comportamento depressivo, tá? Isso é autodestrutivo para sua saúde mental. Me diz uma coisa, você que está aí em busca de um relacionamento, você é introvertida, né? Você é introvertido e você tem essa dificuldade. Você acha mesmo que alguém vai bater na sua porta e falar: oi, eu sou o amor da sua vida? Vim aqui viver uma vida inteira com você, compartilhar uma vida com você? Você acha? É claro que não, meu bem. Para você encontrar o amor, você vai precisar sair, você vai precisar se interagir, se socializar, se aparecer, você vai precisar aparecer. Tá tudo bem você ser uma pessoa introvertida, você não gostar muito de se socializar, mas se isso for extremo, isso afeta a sua vida em todos os campos, tá? Porque vai te tornar literalmente uma pessoa que não tem uma vida ali social ativa e acaba achando que tá vivendo a solitude, quando na verdade tá vivendo uma vida depressiva, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. O ponto central desse vídeo deixa algo muito claro e que costuma ser distorcido. Homens não estão necessariamente solitários, eles estão em solitude. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir vazio e estar sozinho e se sentindo bem consigo mesmo. O que ela traz reforça exatamente isso. Muitos homens optaram por sair da lógica do relacionamento, não por incapacidade emocional ou rejeição, mas porque começaram a perceber que, na prática, não estava compensando. Em vez de investir a energia em relações desequilibradas, eles passaram a investir em desenvolvimento pessoal, estabilidade emocional, rotina, propósito e paz. Essa escolha não nasce do isolamento, nasce da consciência. O homem que escolhe ficar sozinho, hoje não está fugindo do vínculo, ele está priorizando a própria construção. E é justamente aí que a narrativa da solidão masculina entra como rótulo social, porque para quem observa de fora, estar sem relacionamento parece fracasso, quando na realidade, para muitos homens, é liberdade, clareza e equilíbrio. Esse é o ponto central. Não é que os homens não querem se relacionar, é que eles não querem mais pagar um preço emocional alto por algo que não entrega reciprocidade. E como prometido, vamos ver o relato dessa moça que acredito que vai deixar muito de vocês indignados e vamos debater os pontos levantados aqui por ela. E se você ficou até aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário do que você está achando do conteúdo, relatos pessoais e até melhorias para o canal. Amigas, escutem isso. Semana passada eu tava em Paris jantando em uma mesa só de mulheres incríveis. Tipo assim, mulheres que eu admiro em vários âmbitos, mas principalmente profissional e tal. E todas tinham algo em comum. Todas eram solteiras. De verdade, eu realmente queria entender dos homens, porque é muito bizarro. Uma coisa que, tipo, a gente conversou é que, tipo assim, eles não elogiam mais. É, tipo, não elogiam. É como se, tipo assim, ai, ela já tem muitas coisas, ela já tem tudo. Eu não vou dar esse gosto de elogiar e dizer que ela é incrível, sendo que ela realmente é incrível. E a conclusão, assim, que a gente pensa e chega é que, basicamente, os homens, eles acham que eles estão competindo com as mulheres. Porque quando eles encontram uma mulher que, sei lá, é bem sucedida, que faz o corre, que fica atrás das suas coisas, ele precisa estar em movimento também. Então ele se sente pressionado a acompanhar aquela mulher. E quando o homem tá sozinho, ele faz as coisas no tempo dele, não tem ninguém pra mandar ou pressionar ele. E, amigas, pra mulher é o contrário. Tipo, a gente quer estar com alguém que é incrível. Tipo, a gente quer estar com alguém que empurre a gente, que incentive a gente. E aí, eu fico com a sensação de que os homens são uma menina mimada, que você era amiga e ficava competindo qual pole era mais cara na sexta-feira no dia do brinquedo. De verdade, homens, vocês deveriam querer aprender com essas mulheres, porque se elas são tão incríveis e chegaram aonde chegaram, imagina dividir a vida com essas mulheres. Realmente, tipo assim, várias que eu encontrei, que eu acompanhei, eu ficava tipo assim, cara, se eu fosse um homem, o meu sonho ia ser casar com uma mulher dessa. Então, você, mulher, trabalhadora, bonita, independente, enfim, que vai atrás dessas coisas e acha que o problema tá em você, meu amor, realmente o problema tá em você, em ser boa demais.
Primeiro ponto, se todas eram incríveis, por que todas estavam solteiras? Porque não faz sentido mulheres bonitas e incríveis, como a moça diz, não estarem namorando. É no mínimo contraditório. Mas uma coisa eu tenho certeza, que podem estar solteiras, mas sozinhas eu duvido. E outra, tenho certeza que a régua delas estão lá em cima, porque eu duvido se não tem homens que não façam algum convite para saírem com elas. E vemos que a única coisa que ela quer é validação. Porque se você sabe quem você é, o seu real valor, por que você necessita que alguém valide isso te elogiando? Na minha visão, isso é apenas um incômodo porque os homens estão deixando de ser emocionados e investindo simplesmente em mulheres que de fato demonstram sinais de interesse e que não se acha a última bolacha do pacote. Um troféu que merece toda a atenção do mundo e que tudo que o homem sempre faz é taxado como simples obrigação. E na minha opinião, o homem não está competindo com as mulheres, os homens simplesmente evitam mulheres carreiristas, porque simplesmente a lista de exigências dessas mulheres é enorme, e os caras que estão no mesmo patamar e acima que elas têm acesso a várias mulheres, e esses homens não querem uma mulher que acredita que não precisa de homem para nada, e que em qualquer sinal de dificuldade, essa mulher não vai pensar 2 ou 3 vezes em trocar esse homem por um outro que ela julga ser melhor. E sim, quem está solteiro vai correr atrás do seu, no seu tempo para ele, e não para agradar uma mulher que sempre cobra, exige, mas que só tem a beleza a oferecer ou que quer se sentir mais homem do que seu próprio companheiro. A moça ainda não entendeu, mas sempre é o homem que é o prêmio. Por mais bonita, bem-sucedida, estável financeiramente que uma mulher seja, ela nunca vai ser um prêmio. E nunca que o homem vai ter essa paixão por uma mulher que só pensa no sucesso profissional, mas que não seja feminina ao ponto de também querer uma família. O homem, ele quer ter um relacionamento, ele não precisa de um relacionamento. Mas a mulher, ela querendo ou não admitir, ela precisa de um relacionamento. Ela precisa se casar. Ou no mínimo, estar em um relacionamento. Porque a vida de uma mulher ao lado de um homem se torna muito mais fácil. Elas admitindo ou não. E mais uma vez, se elas são tão incríveis, por que no caso elas não estão casadas, não estão namorando, estão solteiras? E o fato é de que, quando o homem para de buscar relacionamento, algo muda. Não nele, mas na forma como passa a reagir a isso. E vamos ver isso nesse próximo vídeo. E deixe seu like se você gostou. E se ficou até aqui, não deixe de se inscrever, porque aqui tem vídeo todas as semanas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.